como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. A aula de hoje, número 14, com objeto de conhecimento sistema digestório, e detalhamento desse objeto, componentes do sistema digestório, fisiologia da digestão e doenças do sistema digestório. Vamos lá? Então, hoje começamos uma nova etapa, falando um pouquinho sobre os sistemas que vão compor o corpo humano, tomando como referência o estudo do corpo humano, começando hoje pelo sistema digestório. E eu quero um pouquinho da atenção de vocês para a gente assistir um VT introdutório falando sobre o processo de digestão. Vamos assistir? Você já se perguntou o que acontece com aquele pedaço suculento de bolo de chocolate desde o momento em que entra na sua boca até se tornar energia para o seu corpo? Tudo começa na boca, onde os dentes começam a triturar o bolo, enquanto a saliva começa a quebrar os carboidratos. E em seguida, o bolo desce pelo esôfago em direção ao estômago, onde os sucos gástricos entram em ação, quebrando ainda mais o bolo em componentes menores. No estômago, as enzimas continuam a trabalhar, transformando o bolo em uma mistura pastosa chamada quimo. O quimo, então, viaja para o intestino delgado, onde os nutrientes são absorvidos através das vilosidades intestinais e entram na corrente sanguínea. O que resta do bolo segue para o intestino grosso, onde a água é absorvida e os resíduos são transformados em fezes. E assim, aquele simples pedaço de bolo de chocolate percorre todo o seu sistema digestório, fornecendo energia e nutrientes essenciais para o seu corpo. Experimente nosso delicioso bolo de chocolate e deixe o seu sistema digestório agradecer. Afinal, quem resiste a um pedaço de sabor e energia? Então, estamos de volta. E quem resiste a um pedaço de chocolate, né? Eu apresentei para vocês aí esse VTzinho introdutório, mostrando como é que ocorre o processo de digestão de um pedaço de bolo, mas isso é uma representação genérica. Qualquer alimento vai passar por esse mesmo mecanismo. Se você não conseguiu acompanhar, a gente vai ver esse passo a passo na nossa aula agora. Apresento a vocês um esquema didático bem simplesinho para falar um pouquinho sobre o sistema digestório. Nesse primeiro momento aí, estou mostrando para vocês os órgãos que vão fazer parte do sistema, que são chamados aqui na nossa aulinha, vamos chamá-los de órgãos ativos. Por quê? Porque todos esses órgãos que vocês estão visualizando nesse momento, eles vão participar ativamente da digestão, transformando todo o alimento que passa a começar pela boca, né? Passa pela boca e finaliza lá no reto, onde ele vai ser eliminado pelo ânus. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse processo da digestão. Quando nos alimentos a fisiologia do sistema digestório entra em ação para processar esses alimentos e extrair os nutrientes, é necessário a gente entender um pouquinho sobre esse processo, como eu falei, a começar pela boca e a finalizar pelo reto. Então, a digestão começa na boca, onde os dentes trituram o alimento e a língua ajuda a misturá-lo com a saliva. A saliva contém enzimas, como, por exemplo, a amilase salivar, que começa a quebrar os carboidratos. É importante que vocês entendam que o início da transformação química aí acontece pelos carboidratos, embora quando você consome um determinado alimento, ele vai ter na sua composição carboidratos e outras macromoléculas. O bolo alimentar formado com a ajuda da saliva é então empurrado para a faringe e desce pelo esôfago, através dos movimentos peristálticos, chegando até o estômago. É interessante agora, vamos fazer um adendo aí na questão dos movimentos peristálticos. Esses movimentos, eu vou fazer um movimento representando aqui para vocês, é como se são movimentos involuntários. É como se fizesse isso aqui, olha. Ele está empurrando esse bolo alimentar até da cavidade da boca até o estômago. O que está acontecendo aí? É um movimento que não é controlado por nós. Ele vai acontecer
independente da nossa vontade. Essa é a explicação. Ou seja, se você está sentado, se você está deitado, fazendo uma brincadeira aqui, até se ficar de ponta cabeça, esse movimento ele vai ser sempre unidirecional, carregando o bolo alimentar da boca até o estômago, da faringe exatamente até o estômago. Vamos dar continuidade aí, né? Mostrando aí para o esquema de vocês, quando chega esse bolo alimentar no estômago, o alimento é misturado com sucos gástricos que contêm o ácido clorídrico e também enzimas digestivas, como a pepsina, que começam a digerir as proteínas. Então, vejam bem, nesse momento vai ocorrer outro processo de transformação desse bolo alimentar, onde ele vai começar a degradar moléculas de proteínas em moléculas menores. Então, o quimo que foi formado por esse bolo alimentar durante a transformação no estômago, né, que é uma mistura semilíquida de alimento, parcialmente digerido, passa para o intestino delgado. Aqui, no intestino delgado, as enzimas vão atuar, né, são as enzimas chamadas de pancreáticas, vai atuar também a bile do fígado e a vesícula biliar, que continua a digestão, especialmente de gorduras. Nós vamos ter aí a presença de várias enzimas que vão digerir gordura, mas isso não quer dizer que só ela vai ser digerida aí no intestino delgado, fazendo adendo, parte também dos carboidratos e parte também das proteínas que sofreram o processo de transformação também vão passar por essa transformação no intestino delgado. As paredes do intestino delgado têm vilosidades, microvilosidades, que aumentam a área de absorção e os nutrientes como aminoácidos, açúcares simples e os ácidos graxos e glicerol são absorvidos e entram na corrente sanguínea. E qual é o papel do intestino grosso? Nesse momento, o material não digerido, tudo que não foi absorvido pelo intestino, pelas microvilosidades presentes no intestino delgado, vão passar para o intestino grosso, onde vai ocorrer a formação do bolo fecal e, após isso vai ser eliminado pelo reto, pelo canal do reto e pelo orifício do ânus, né? São essas partes do aparelho digestório que vão atuar, como eu falei para vocês, ativamente no processo de transformação desse alimento. Então, é importante a gente entender que nem todo alimento ele vai ser processado conjuntamente em todos os órgãos, ele vai ser processado em partes até finalizar o processo de transformação desse bolo alimentar. Em algum momento eu falei para vocês em quimo, também tem uma outra formação de uma substância chamada quilo, que eu vou explicar já já em detalhes para vocês. E quando ocorre toda a absorção, tudo que o organismo precisa e completa-se esse processo, é que esse bolo, esse quilo, ele vai passar para o intestino grosso, onde vai ser formado o bolo fecal, vai ter uma certa absorção de água ainda, né, que ele vai ser compactado e depois vai ser eliminado. Existem órgãos que não atuam diretamente nessa transformação do alimento. E agora eu vou mostrar para vocês esses órgãos. Os órgãos ativos que eu apresentei para vocês anteriormente vão ser complementados pela ação dos órgãos que auxiliam na digestão. São eles o esôfago, que ele vai ser apenas um canal de passagem, né, pelo movimento peristáltico, um canal de passagem do bolo alimentar da boca, faringe até o estômago. O fígado, a vesícula biliar, o pâncreas e nós também temos as glândulas salivares. Bem, uma coisa importante para falar um pouquinho mais sobre o intestino delgado, ele está presente bem aqui, deixa eu marcar aqui para vocês.
muito importante durante o processo de digestão é que ele também vai atuar produzindo enzimas digestivas, justamente com o fígado, justamente com o pâncreas, onde ele vai participar atualmente com mais afinco no processo de transformação do bolo alimentar. Então, o intestino delgado completa a digestão dos alimentos que vêm do estômago. Isso vai ser feito com a ajuda dessas enzimas digestivas, com a ajuda da bile também, que vão atuar sobre o quimo e transformá-lo ele em quilo. A absorção é um processo também que faz parte do complemento da ação do intestino delgado, e a maior parte desses nutrientes, como eu falei para vocês, como os açúcares, aminoácidos, ácidos graxos e vitaminas, vão ser absorvidos pelas microvilosidades, fazendo um adendo aí, fortalecendo o que eu havia falado anteriormente. E esse órgão, ele é importantíssimo, porque ele vai absorver nutrientes, mas também vai participar do processo de transformação antes da absorção. Ele vai transformar tudo aquilo que não foi digerido antes nos outros órgãos. Aí eu falei para vocês do quimo, né? O quimo, ele vai ser transformado, o bolo alimentar que vem da boca vai ser transformado aqui no estômago, tá? Ele vai sofrer um processo de transformação com a ajuda do suco gástrico, com a ajuda das enzimas, como a pepsina, que vão quebrar as proteínas, e o ácido graxo vai emulsionar esse processo, né? Ele vai intervir, facilitando o processo de quebra, que vai auxiliar na ação dessa enzima, e tem uma ação antisséptica também. Depois que esse bolo alimentar quimo passa para o intestino delgado, ele vai ter uma textura esbranquiçada e ele vai ser denominado aí quilo, porque ele vai ter dentro da sua mistura todas as substâncias, todas as enzimas que foram processadas, foram produzidas pelo fígado, pela vesícula biliar e pelo pâncreas. E aí ele vai ter esse aspecto esbranquiçado por conta disso. É bem interessante a ação desses órgãos auxiliares durante o processo da digestão. Então, só para fazer um adendo aí para vocês, quimo é o bolo alimentar que passa pelo estômago, e o quilo, quando ele vai sofrer o processo de transformação no intestino delgado. Agora vamos dar continuidade aí, para vocês entenderem um pouquinho sobre essa conversão, sobre essa quebra de substâncias que ocorre durante o processo da digestão. Os glicídios, que também são conhecidos como açúcares e lipídios, eles são quebrados em moléculas menores de glicose, que são absorvidas pelo intestino delgado e utilizados como fonte de energia. Então, entendam, vamos imaginar aqui aquele bolo de chocolate que a gente viu no VT, né? Você vai começar a mastigar ele. Entenda que tudo que vai ser nutrido pela alimentação do nosso corpo é a nível molecular, é a nível citológico, é extremamente pequeno. Então, imagina todas as células do seu corpo precisando dos nutrientes desse bolo de chocolate. Ela não tem boca, ela vai absorver através da membrana plasmática. Então, ela precisa absorver estruturas extremamente pequenas, estruturas moleculares pequenas, que serão quebradas durante o processo da digestão. Então, a célula, ela não vai se alimentar de um bolo de chocolate, ela vai se alimentar dos açúcares contidos na composição desse bolo. E os açúcares deles são complexos, são macromoléculas. Elas precisam ser quebradas para que elas possam ser absorvidas pela célula em unidades menores, que são esses monômeros dos carboidratos. Vamos dar continuidade aí. A mesma coisa vai acontecer com a proteína. Lembrando que os carboidratos, eles começaram a ser digeridos na boca, e a proteína, ela vai começar a ser digerida no estômago, com a ajuda da pepsina e do suco gástrico.
Aí elas serão quebradas, todas as proteínas que tem no bolo, que tem na carne, que tem no feijão, vão ser quebradas em unidades pequenas, denominadas aminoácidos. E esses aminoácidos, por sua vez, serão absorvidos no intestino delgado, assim como os carboidratos, e vão ser utilizados, nesse caso, para a construção e reparo de tecidos. Então, eles vão compor os músculos, vão compor a estrutura de células, vão compor outras moléculas após serem quebrados, né? Partindo do mesmo princípio que uma célula ela não consegue absorver uma proteína grande, então ela tem que ser quebrada em aminoácidos para depois ser reconstruída em compostos novos. A mesma coisa vai acontecer com os lipídios. Os lipídios, eles serão primeiro, o processo deles aí de transformação, emulsionados pela bile e digeridos por enzimas, sendo absorvidos pela sua unidade básica na composição, ácidos graxos e glicerol. Então, os lipídios eles vão ser moléculas grandes, depois todas quebradas, e elas vão ser quebradas até a unidade básica da composição delas, dos glicerídeos, que são um ácido graxo e glicerol. E só dessa forma que elas vão passar pela membrana plasmática para, assim, chegar ao interior de cada célula do nosso corpo. Eu estou falando de centenas de milhares de células que vão compor o corpo humano. Partindo mais uma vez do princípio que a gente está fazendo a analogia aqui do sistema digestório humano. Vamos entender agora algumas doenças quando não acontece do sistema digestório funcionar como deveria funcionar. E o que a gente vai mostrar aqui para vocês são apenas algumas doenças relacionadas ao sistema digestório. É importante citar que qualquer informação passada aqui, né, é uma informação didática, ela não vai funcionar como diagnóstico. Quero que vocês entendam que a consulta médica é fundamental para dar um diagnóstico e os tratamentos adequados. Então, é importante que vocês entendam, né, saibam discernir essas informações para que a gente tenha conhecimento sobre algumas doenças, mas que isso não seja tomado como uma informação de diagnóstico. Quem diagnostica é um agente da saúde, especificamente um médico. Tá? Então, vamos conhecer algumas doenças relacionadas ao sistema digestório. A primeira que apresento a vocês é a doença do refluxo gastroesofágico, também conhecido pela sigla DRGE. Ocorre quando o conteúdo ácido do estômago volta para o esôfago, pelo processo que a gente comumente chama de refluxo, causando sintomas como azia, queimação e regurgitação. Quais são as causas, né? Considerando que causas é aquilo que vai fazer com que aconteça a doença, tá? Para vocês entenderem. Hérnia hiatal, obesidade, dieta inadequada, tabagismo, consumo excessivo de álcool são causas para que aconteça essa doença. Mas o que é a hérnia hiatal, professora? A hérnia hiatal, também conhecida como hérnia de hiato, é uma condição na qual parte do estômago protrai para cima, através do hiato esofágico no diafragma. Esse hiato esofágico é uma abertura do diafragma que normalmente permite apenas a passagem do esôfago. Na hérnia hiatal, o enfraquecimento do tecido muscular do diafragma permite que o estômago suba para a cavidade torácica. Alguns sintomas aí da hérnia hiatal incluem azia, ou queimação, regurgitação, sensação de queimação na garganta, dificuldade para engolir, tosse crônica, seca ou irritada, sabor amargo frequente na boca, mau hálito, arrotos frequentes, sensação de digestão lenta e vontade de vomitar, por exemplo, são alguns desses sintomas.
Então, tratamento para a doença do refluxo gastroesofágico. Mudanças no estilo de vida são fundamentais, viu? Qualquer hábito inadequado de alimentação ou de falta de exercício vão atuar diretamente na saúde do nosso corpo. Medicamentos, em casos mais graves, também serão necessários. Isso aí, quem vai dar o tratamento adequado é o médico, é o agente da saúde, e em caso mais grave, cirurgia. Infelizmente, isso acontece. Então, para a gente conhecer um pouquinho melhor a atuação do nosso corpo pelo processo de sistema digestório, a gente tem como consequência aí o entendimento de como ele funciona bem e o que faz com que ele possa não funcionar direitinho, que são essas causas aí, para a gente ter como informação evitar essas situações. Vamos conhecer aí uma outra doença, que é a gastrite. Ela é muito popularmente, né, conhecida, disseminada. A gente já sente uma azia, uma queimação, já fala logo, eu devo estar com princípio de gastrite, professora. Então, a gastrite é uma inflamação da mucosa gástrica, que pode ser aguda ou crônica. No caso de crônica, é um caso mais agravado, mais prolongado, que exige um tratamento mais afinco, né? Um tratamento mais a longo prazo. Causas, né? Uma das causas é a infecção pela bactéria Helicobacter pylori, também conhecida como H. pylori. Também temos como causa o uso excessivo de anti-inflamatórios, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e também cafeína. Na ilustração ao lado, vocês podem ver um esquema didático da H. pylori. Ela possui esses flagelos que ajudam provavelmente na locomoção dela dentro do tecido onde ela infecta. Então, sintomas dessa doença são dor na parte superior do abdômen, náuseas, vômitos, azia e a perda de apetite. São sintomas prováveis da gastrite. O tratamento é com medicação, dieta e mudança de hábitos. Considerando mais uma vez, eu vou sempre lembrar a cada apresentação aqui de uma doença, que esses sintomas, levemente observados por vocês, se vocês já estão vivenciando uma situação assim, se for o caso de você que está assistindo, é bom consultar o médico, né, fazer exames, e o diagnóstico vai vir dele, ele que vai determinar exatamente o que você tem. Vamos conhecer uma outra doença. A doença é a síndrome do intestino irritável, então, com a sigla SSI. Essa doença é uma doença funcional que afeta o intestino grosso, aquele intestino onde vai acontecer a formação do bolo fecal, onde vai acontecer a absorção de água e, no final desse intestino, vai ser eliminado tudo aquilo que não foi absorvido pelo sistema digestório. Aí, dando continuidade, causando sintomas como dor abdominal, inchaço, gases, diarreia e constipação. Quais são as causas dessa doença? Fatores genéticos, né? Você já tem uma predisposição, que provavelmente já ocorre uma situação assim parecida na sua família. Inclusive, boa parte de doenças relacionadas a fatores genéticos é importante a gente sempre ficar atento às informações da saúde da família, de gerações anteriores, para que a gente entenda que tipo de predisposição a gente já tem para determinadas doenças, né? Inclusive essa síndrome do intestino irritável. Outras causas, estresse. Gente, estresse é causa para muitas doenças atualmente. A gente brinca às vezes falando assim, nós tivemos uma rotina ruim, eu tive um problema, eu estou estressado. Mas na condição fisiológica, o estresse
de fato, ele pode desencadear algumas doenças. Algumas já estão pré-determinadas no nosso código genético, mas só se manifestam a partir do momento que você sofre um processo de estresse, né? Ele que vai desencadear algumas doenças como essa que eu estou apresentando para vocês agora. Porque tem pessoas que têm informação genética e passam a vida toda sem manifestar essa doença, mas o estresse ele vai causar essa manifestação. Alterações na microbiota intestinal. Por quê? Nós vivemos em simbiose, né? Nós temos uma relação ecológica com bactérias, a gente chama até de flora intestinal bacteriana, que elas vão atuar diretamente na absorção de nutrientes, né? A gente dá o alimento para ela, é uma simbiose, porque nós vamos fornecer alimentos para ela, tudo mastigadinho, literalmente tudo quebrado, elas vão absorver e em troca nessa simbiose, que é uma troca, elas vão nos ajudar no processo de digestão, e de absorção de nutrientes. Então, quando há uma alteração nessa flora intestinal, nessa microbiota, também pode ocasionar na síndrome do intestino irritável. Tratamento, mudanças na dieta, medicamentos e terapia. Percebam, mudança na dieta é uma mudança de hábito também necessária. Então, desde o início eu já venho mostrando para vocês que mudanças de hábito, elas são parte desse tratamento, elas requerem muito a nossa boa vontade para continuar o tratamento, a nossa perseverança e a indicação médica de forma adequada para que a gente possa seguir direitinho esse tratamento. E por último, nós temos aí a úlcera peptídica. Úlcera peptídica, que é uma ferida no revestimento interno do estômago ou do duodeno. Causas da úlcera peptídica. Infecção pela bactéria que eu já apresentei para vocês anteriormente, né? A H. pylori. Uso excessivo de anti-inflamatórios também, tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e cafeína. Sim, consumo excessivo de cafeína. Bebidas alcoólicas a gente já tem uma noção de que é um hábito ruim se for consumida de forma exagerada. Café também, que faz parte do nosso dia a dia, quem tem aquele hábito de tomar o cafezinho. Então, existem alguns organismos com predisposição para essa doença que a pessoa deve evitar o consumo excessivo de cafeína, mas é difícil, né, gente? O café é energia para a gente, né? Ele tem a substância chamada cafeína, que vai ser um estimulante natural, metabólico para o nosso corpo. Então, considerando também que em quantidades excessivas ele possui componentes químicos que também viciam, a gente popularmente sabe que pode, na brincadeira fala que vicia, mas de fato isso pode acontecer, esse processo de vício, e a gente acaba tomando em uma quantidade exacerbada e temos que ter cuidado aí com essa quantidade de cafeína, de café, na verdade, para evitar essa doença. Então, aqui eu trouxe para vocês as doenças do gasto, do sistema digestório. Vamos finalizar aí a última. Os sintomas é dor na parte superior do abdômen, náusea, vômitos, azia e perda de apetite. E o tratamento, assim como as demais, é a medicação, dieta e mudança de hábitos. Tá? Então, a prevenção é fundamental para evitar essas doenças digestivas. A dieta, uma dieta saudável também é essencial. Ela tem que ter uma quantidade muito grande de fibras, pobre em gorduras, e é sempre bom, é sempre muito bom lembrar vocês mais uma vez que é necessário consultar um profissional da saúde e um especialista no trato das vias digestivas. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Estejam todos bem.